criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Esta é a maneira que temos que crer naquela palavra hoje. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Transmitir. Irmã Ruth Neres cantando em Momentos no Tabernáculo da Fé. A chama pequenina um grande fogo faz, queimando ao redor, a todos dá calor. O amor de Deus assim se você puder sentir o seu imenso amor sem par, você vai transmitir. Primavera é a mais linda e verde estação. As aves a cantar, a flor que surge no botão. O amor de Deus é assim. Se você puder sentir, a todos vai querer contar, você vai transmitir. Conheça
felicidade igual a que encontrei, que é realidade no alto da montanha. Ao mundo vou falar que eu encontrei Jesus, Senhor, eu quero transmitir no alto da montanha. Ao mundo vou falar que eu encontrei Jesus, Senhor, eu quero Esta é a maneira que temos que crer naquela palavra hoje. Aqui cabe duas perguntas. É a maneira e naquela palavra. Qual a maneira e qual é essa palavra na qual devemos crer hoje? Quando existem milhares e milhares de segmentos alegando ser a palavra de Deus. Então, é fácil. A maneira vem de Abraão. É que o profeta está nos mostrando a mensagem, o desvelar de Deus. A maneira vem de Abraão. O que significa que vem do próprio Deus. De onde vem aquela palavra? Cujos céus passarão a terra, mas elas nunca hão de passar. A palavra de Deus. Agora, qual foi a maneira que Abraão usou? Abraão ignorou os sentidos. Simplesmente ignorou totalmente os sentidos, a razão, o próprio bom senso. Ele foi dominado por uma utopia. Utopia? Não. Uma psicose? Tampouco. Ele foi dominado pela fé. E a Bíblia nos dá como modelo de fé exatamente Abraão. Ele teve a maneira correta. A maneira foi esta. Vamos repetir. Ignorar os sentidos. Porque como mortais, nós só podemos compreender como mortais. Nós só podemos saber como mortais. Nós só podemos saber quando os nossos sentidos nos deixam saber. Então, aí está a coisa com Abraão. Ele ignorou até a sua mortalidade e creu na imortalidade. Isso é próprio de todo verdadeiro cristão.
Porque o verdadeiro cristão não tem fé diferente daquela que Abraão teve. E vocês que são cristãos devem parar um pouquinho e pensar isto, porque é muito sério. Isso não se trata de uma polêmica. Se você é filho de Abraão, você vê como Abraão. E Abraão viu 3 pessoas chegando lá. E ele tratou somente com uma pessoa. Ele disse, meu Senhor. Por certo, um trinitariano destes teria que, por força de doutrina e de tradição, dizer, meus senhores. São três pessoas distintas. Agora, nós sabemos que aquilo lá eram 2 anjos acompanhando Elohim. Uma vez que Elohim, que não está sujeito a sentimentos nossos, a sentidos do homem, que não está sujeito à mortalidade, veio a ele, a Abraão, então, por certo, nós temos de esperar isto de Abraão. Porque Elohim não viria para ele se não for assim. Jamais ele iria a Sodoma estar com Ló. Ló simplesmente recebeu visita de anjos que tiveram de forçar a sua saída de Sodoma. O que não aconteceu com Abraão, porque ele nunca viveu lá. Deus não teve que tirar Abraão de Sodoma, mas sim de sua própria casa, que não tinha nenhum sodomismo. Então essa é a verdade, encontrando com a verdade, encontrando-se com o próprio autor da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Pare um pouquinho. Você não pode assimilar uma mensagem conversando, indo para lá, indo para cá. Você tem que parar e pensar nisso. Isso pode determinar seu destino eterno. Encontrando-se com um que não estava sujeito à mortalidade, aos sentidos humanos, ele pôde ignorar esses sentidos humanos, dos quais ele estava sujeito. Estou me referindo a Abraão, consequentemente a todo verdadeiro cristão. Então, você parou e pensou, como mortal eu só posso pensar como mortal, reagir como mortal, entender como mortal, mas como imortal, aí agora vem a coisa. Tal o terreno, que é o primeiro Adão, qual os terrenos. Mas tal o celestial, qual os celestiais. Aí você vai ver o homem interior que você tem. O homem interior que não vai para a sepultura nunca. O homem de dentro. Esse pode ignorar os sentidos e chamar as coisas que não são como se já fossem. E ter a fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós não cremos no arrebatamento dizendo que ele já aconteceu. Nós não cremos no milênio crendo que já estamos no milênio. Aí sim seria utopia, engano. Nós cremos que estamos no milênio como também na eternidade, como Abraão creu que já havia recebido aquele filho assim que Elohim falou. Mas ele teve 25 anos de realidade contrária, de sentidos contrários. Então aqui estamos vendo a maneira que devemos crer.
naquela palavra. Se o evangelho que você ouve não é aquela palavra, que você tem que ignorar os sentidos para vivê-la, para acreditar nela, esperar por ela, então busca ouvir um evangelho que realmente sai desses limites. Sai destes limites. É um anjo no Apocalipse que ele consagra a sua voz para exclamar: sai dela, povo meu. Sai de seus limites ridículos, tacanhos, miseráveis. Foi o que ele disse: pobre, cego, nu, miserável, desgraçado. Aliás, é o termo que eu estou usando do próprio Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 3. Eu não estou xingando ninguém aqui. É Jesus quem diz isso. Tem que sair desses limites tacanhos, pobres. Você não viu ali que lá na ilha de Pátimos, Jesus disse para João: sobe cá, aqui onde estou. Venha cá, saia daí. É dessa forma que nós já estamos na eternidade. Não simplesmente no milênio, não simplesmente nas bodas do Cordeiro. É dessa forma que Abraão creu, assim que ouviu a Elohim. Abraão não podia ver aquele filho e nem um sinal sequer daquele filho. Agora, os crentes que nós temos encontrado hoje, que creem no arrebatamento, só crê se vê sinal, só querem sinais, e só baseiam em sinais. Abraão não tinha nenhum sinal para se basear. E olha, gente, tira-se o chapéu para aquela mulher. Não foi à toa que aquela mulher se casou com Abraão. Você não está casado com essa mulher, boa ou má, por acaso. Irmã, você deveria orar e pedir a Deus para te iluminar nesse sentido. Não é por acaso. Não foi por acaso que a mulher de Ló foi a mulher de Ló. Já pensou a Sara se tornando uma estátua de sal? Como tantas cristãs têm se tornado uma estátua. E o primeiro amor tem se ido, se esvaído. Dá para pensar nisso? É uma realidade que nos coloca diante de uma luz tão verdadeira, uma verdade tão cristalina. Agora, Abraão não podia ver nenhum sinal que correspondesse com aquilo que ele tinha ouvido de Elohim. A irmã Brana considera nenhuma gravidez de Sara, nenhum período crítico de mulher voltou à normalidade, não. Nada de sinal positivo. Ventre morto. Não tinha nenhuma condição. Esse não é o estado da noiva hoje? Daqueles que realmente tiveram um encontro com Elohim. Não desses que tem que sair na marra de Sodoma para não vestir como sodomita, não se tratar como sodomita. Não é isso.
nós pregamos e ensinamos que Elias não teve que dar duro com a viúva de Serepta de Sidom. Mas ele deu duro contra Jezabel. Esse espírito de Elias não tem que dar duro contra uma eleita, uma igreja eleita, uma mulher eleita. Tem que tirar o chapéu para Sara. E Pedro, mais tarde, escrevendo sua primeira carta, capítulo 3, por divina revelação, ele fala a estas mulheres que ninguém tem que dar duro com elas, nem marido, nem quem quer que seja, para viver a palavra. Pedro diz: Sara, da qual sois filhas. É fácil ver o instinto de Jezabel em si. É fácil perceber aquele espírito nicolaíta, balanita. Mas também é fácil perceber aquele espírito que nos faz filhos de Abraão. Jesus encontrou filhos de Abraão entre as pedras. E ele disse para aqueles fariseus, para os sacerdotes: não me era lícito libertar esta filha de Abraão, que vem vindo escravizada por Satanás há 18 anos, por aí. Filha de Abraão. Ô filho de Abraão! Filho de Abraão tem a maneira de crer de Abraão. Meu Senhor, não meus senhores. Então aqui está, esta é a maneira que temos que crer naquela palavra hoje. Os homens modernizaram, mas Deus não tem que sofrer nenhuma modernização, processo de modernização. Ele é o mesmo que esteve lá na tenda com Abraão. E ele não tem que reparar nada em si mesmo, em seu povo, em seu reino, que tem aprendido com esse mundo caótico, com essa civilização retrógrada espiritualmente. Não, Deus não tem que se aperfeiçoar com o homem. O homem que tem que se aperfeiçoar com Deus. E assim mesmo por uma representação única, não é por igreja alguma, mas sim por Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
estou